Bem-vindos a mais um PatiCast. E hoje nós vamos conversar com Maria Ribeiro. Maria, ela é mentora em comunicação e imagem e nós vamos falar sobre jornalismo. Bem-vinda, Maria. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. E, gente, eu estou verdadeiramente encantada com o nome desse podcast. PatiCast. Quanta criatividade, amei. Que bom! Fiquei muito feliz de você ter aceitado nosso convite. É um prazer te receber. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre jornalismo, sobre comunicação, sobre imagem, que é tudo que está relacionado aí, né, com a sua prática mesmo, né, Maria? Mas antes da gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como que foi seu processo de escolha. Porque a gente está falando justamente para esse público, Maria, que está nesse momento de escolha profissional, muitas vezes em dúvida de o que fazer, e às vezes em dúvida de um curso e outro, como acontece, a gente sabe. E esse momento é importante para que eles possam tirar essas dúvidas, conhecer verdadeiramente o que cada profissão faz na prática. E que dúvida! Eu tinha 17 anos e imagino que isso aconteça com a maioria das pessoas, que é o que fazer e escolher algo que eu vou ter que continuar fazendo por muitos anos da minha vida. E por incrível que pareça, todo mundo acha: "Ah, ela sempre quis jornalismo". Não, eu cheguei a pensar em me tornar médica. E aí, na dúvida entre 2 cursos que não tinham nada a ver um com o outro, né, porque se a gente for pensar se tornar comunicadora, trabalhar com TV ou se tornar alguém que escreve para um jornal e ser médica, eram 2 carreiras completamente distintas. Eu amava biologia, amava química e pensava: medicina pode ser um caminho". Tinha um avô médico, tio médico. Achava que eles eram muito bem-sucedidos, que essa poderia ser uma escolha possível. Mas, por outro lado, eu sempre minha mãe conta que desde pequenininha, mesmo tímida, eu sempre fui muito comunicativa. E tinha um pai que atuava na área de comunicação, e eu, muito fã dele, pensei na hipótese e ele disse: "Acho que você não deveria fazer isso". E me fez um desafio, falou: "Você quer muito isso? Então vá fazer estágio numa TV para ter certeza se é isso que você quer". Então eu tive uma oportunidade que às vezes a gente acha que é inalcançável. Experimentar, conhecer de perto a rotina da profissão que você deseja escolher e levar ao longo da vida. E esse foi um divisor de águas. Assim que eu me coloquei na posição, atuei como repórter aos 17 anos durante as minhas férias, e aí eu voltei para casa e disse: "Olha, pai, é isso mesmo que eu quero fazer. Não quero ser médica, eu quero ser jornalista". E ele falou: "Então, pronto, se você decidiu e é isso, então faça e escolha o seu caminho". Isso que você está falando é tão importante, Maria, e como que experimentar faz bem e te ajuda nessa escolha, né. Eu costumo falar muito isso para todos os adolescentes que estão no processo de orientação profissional, ou mesmo que não estejam e que a gente, né, conversando, como é importante você experimentar. E depois que você entra na faculdade, a gente sabe que a gente tem que continuar experimentando, porque muitas vezes um curso ele tem N desdobramentos, né, então dentro de um curso você pode trabalhar com uma infinidade de carreiras. E aí então você decidiu fazer o jornalismo, foi nesse estágio que você Foi, fez. fiz o estágio na TV, e aí para tirar uma última dúvida, fui ter uma conversa com meu tio médico, que eu tanto admirava, e aí falei para ele: "Tio Fred, eu estou em dúvida se faço medicina ou se faço jornalismo". E aí ele me fez a seguinte questão: "Quer ser mãe, quer ter uma família, quer ter tempo para dedicar à sua família? Não faça medicina, porque se você fizer medicina, você vai dar plantão, vai ter uma rotina exaustiva e não vai ter essa oportunidade de viver esse valor família que você tem como tão importante". Mal sabia ele que, escolhendo a carreira de jornalismo, eu viraria apresentadora, âncora de telejornalismo e repórter e daria muitos plantões pela frente. Mas foi pontual e certeiro aquele aconselhamento dele, e eu sugiro para os jovens que estão em dúvidas mesmo, que experimentem. A gente sempre tem um conhecido, um próximo que pode falar mais abertamente sobre a profissão. Porque se a gente for levar só a faculdade também, a gente sabe que os primeiros semestres são desoladores, porque é muita teoria e quase zero prática. Eu, desde o primeiro período, também sempre cavei oportunidades de fazer estágios para que eu pudesse experimentar profissionalmente o que eu viveria no futuro. Eu acho que isso foi muito importante na minha carreira. Com certeza, e essa prática no estágio, ela é fundamental, não só para você saber, né, do que se trata na prática o curso que você, né, está cursando, mas também para você se decidir: "Espera aí, para qual caminho que eu vou depois?". Porque a gente sabe também que dentro do jornalismo existem N formas de trabalho, né, são várias especialidades, né, que a pessoa pode estar
focando. Fala um pouquinho para a gente disso, Maria. Então, o curso que eu fiz foi Comunicação Social com habilitação em jornalismo. E durante a formação, a gente tinha a possibilidade de experimentar as várias profissões possíveis. Então, a gente escreveu para revistas, escrevemos para jornais, pudemos atuar nos bastidores como produtores, porque tem gente que pensa, eu amo escrever, eu adoro comunicação, mas só de olhar uma câmera eu travo, isso não é para mim. E não necessariamente. O meu marido, por exemplo, é jornalista como eu e é um cartunista. A gente brinca que ele é o jornalista das imagens. O campo é extremamente vasto. Eu digo que, fora que o conhecimento e a abertura de mente que a gente tem numa formação de comunicação é para a vida, eu costumo dizer. Se alguém tem a oportunidade, tem dúvida, se experimente. Eu tenho colegas que viraram corporativos, então atuam como relações públicas dentro de grandes corporações. Tenho colegas que trabalham com rádio, tem muitos colegas que destinaram para a TV. Não sei se a minha turma era muito focada na coisa da imagem, muita gente se desdobrou. Mas é uma infinidade de possibilidades. Eu tenho colegas escritoras, tenho colegas que são professoras dentro do próprio curso de jornalismo. É uma formação que te permite ter uma infinidade de possibilidades. A gente olhando para hoje a nossa realidade, que é o digital, que todo mundo precisa se fazer presente, eu hoje caminho como uma mentora de comunicação. Então, eu hoje ensino outras pessoas a também comunicarem bem. A gente precisa sentir o coração vibrando e o olho brilhando para fazer essa escolha profissional, porque a partir dali, o próprio desdobramento das escolhas, dos estágios, vai nos norteando. Eu falo que é como se a gente tivesse um diamante que vai sendo lapidado. Tanto as nossas soft skills, as nossas habilidades vão nos direcionar para o caminho que a gente vai seguir, e o próprio contato com colegas, com pessoas que já estão formados há mais tempo, e você perceber esse exercício, vai te direcionando em muitas escolhas possíveis. E é tão bonito você trazer essa questão aí do coração bater mais forte, do olho brilhar, porque é exatamente isso. E eu falo que isso é tão importante porque isso não está escrito em lugar nenhum, né? E muitas vezes, Maria, os jovens não param, né, para ter esse momento de reflexão. E a orientação profissional, a escolha profissional, ela está muito relacionada com o autoconhecimento. Justamente por isso, para você saber reconhecer o coração batendo, meu olho brilhando, são sinais que você vai tendo diante de profissões diversas que estejam, né, no seu, nas suas várias possibilidades, e aí você tem que ter essa sensibilidade e esse olhar, né, esse cuidado para poder fazer essa reflexão interna mesmo. E eu acho que os jovens têm um desafio muito grande, Paty, porque vamos pensar, a gente com 17 anos, a gente não tem muito clareza do que a gente vai fazer, e tomar uma decisão que vai nortear a sua conduta profissional ao longo da vida, eu costumo dizer que é muita responsabilidade. Que sorte são os jovens que têm uma orientação com você e que podem ter essa clareza de olhar sem emoção, porque na minha época de fazer uma escolha, não é à toa que eu pensei em medicina ou jornalismo, era quase como: quer ser bem-sucedida, faça medicina ou faça direito. E não é bem assim. Eu falei sobre isso numa palestra num colégio, quando me convidaram para falar sobre a minha profissão, e eu disse: eu hoje não sou médica, não sou, né, não exerço a advocacia, apesar de ser formada em direito e ter carteira da OAB, mas eu sou muito mais bem-sucedida do que alguns colegas que estão na medicina e no direito. Então, é muito mais sobre você entender aquilo que faz você feliz. Porque, como meu marido diz, é justo que a gente seja pago para se divertir. Hoje, a minha profissão é uma diversão. Quando eu vejo as doutoras, as empresárias, as empreendedoras se descobrindo, assim, servindo, amando e transbordando, compartilhando conhecimento na internet, é um meio mais democrático da gente partilhar o que a gente sabe, que mais pessoas exercitem isso que você está fazendo, que é levar mais conhecimento para que a gente possa fazer uma escolha tendo princípios e fundamentos, sabendo de para onde eu vou. Quase como se a gente pudesse ter acesso a um GPS, né? Uma bússola, deixa eu ter uma ideia, porque o futuro vai se construindo no processo, mas a gente está feliz fazendo o que a gente ama, isso não tem preço. Sim. E o futuro, né, ele vai ser construído no processo, mas a gente também pode aproveitar o processo. Sim, e eu acho que não faz muito sentido, porque às vezes, as pessoas pensam assim, eu acho muito frustrante você imaginar que vai viver a sua vida profissional fazendo o que você não ama, sem ter brilho no olho, para ter uma aposentadoria e ser feliz só depois da aposentadoria. Felicidade é sobre sabedoria e virtudes, como diz o Sêneca. A gente precisa aprofundar no olhar de autoconhecimento. Essa palavra que você disse é fundamental,
Porque se eu não me conheço, qualquer coisa vai me servir. Agora, se eu me conheço e passo a perceber e gerenciar melhor as minhas emoções, eu sei o que me faz feliz. E se eu não estou feliz, fica difícil eu contagiar o outro com a minha energia, com a minha informação. Então, dedicar um tempo, buscar uma ajuda profissional para ter clareza da escolha que você está fazendo, eu acho que é a melhor coisa que qualquer jovem que está pensando em definir uma carreira pode fazer por ele mesmo e pela construção dessa felicidade que a gente sonha e que não precisa ser lá na ponta, no topo, quando eu chegar no cume. Eu posso ser feliz no processo. Ai, Maria, sua carreira foi tranquila, foi leve? Dei plantão, tive que me ausentar de compromissos importantes com a minha família, mas cheguei ao ponto muito bem-sucedida, fiz tudo que eu quis, alcancei, né, internacionalmente, apareci como repórter, tive a minha assinatura, sou reconhecida pelo profissional que se formou, mas que foi lapidada no processo e que foi feliz desde os dias dos 17 anos até hoje, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Ah, que ótimo. E eu acho que isso é o que é o importante, é uma realização profissional, uma realização pessoal. A gente sabe, Maria, que tem alguns profissionais que têm toda uma realização profissional, mas que no fundo, desejariam estar fazendo outras coisas e acreditam que talvez seriam mais felizes fazendo outras coisas. Então essa é a importância mesmo da gente ter, né, um projeto de vida, ter, uma meta e no processo ir se descobrindo. Nada indica também que você vai colocar um objetivo e tem que ser rígido naquele, a gente tem que ter essa flexibilidade, né, para a gente poder saber reconhecer as oportunidades e para onde eu devo seguir. Esse é um ponto importante, o da flexibilidade. Quando eu fui fazer a minha escolha profissional, eu lembro que eu não deixei de fazer o vestibular de medicina. Eu fiz porque eu não queria contrariar um sonho, né, de outras pessoas que tinham expectativas sobre mim. E aí eu quero dizer para você, jovem, adolescente, que não faça a sua escolha pelas expectativas alheias. E nem seja alguém que busca uma validação e reconhecimento. Isso é natural quando a gente está fazendo o que a gente ama. Então, eu fui aprovada em medicina em Metrópolis. E quando entrei na lista como excedente. Quando chegou o telegrama em casa, minha mãe recebeu e ela disse: "Minha filha, você foi aprovada". Eu falei: "Some com esse telegrama. Eu não quero que o meu pai saiba que eu passei, porque independente de eu ter passado, eu já escolhi a comunicação, eu quero fazer jornalismo". Só muitos anos depois é que eu contei para ele. E às vezes a gente foca muito a nossa escolha pela admiração que a gente tem pelos nossos pais. E isso é uma escolha complicada, porque quem vai exercitar a profissão e o dia a dia é você. Então, sim, se o seu pai é alguém que te inspira, se a sua mãe é alguém que te inspira, vai experimentar a rotina e o dia a dia com ele, para que você tenha certeza, porque a gente percebe muitas empresas, muitos empreendimentos que vão à falência depois, quando tem essa transição sucessória, né? Quando os filhos assumem. Muito provavelmente porque não escolheram as vocações corretas, eu imagino. Você é muito mais expert nessa área. Mas faça a sua escolha olhando para você, porque é você que importa nessa jornada e a sua felicidade vai te conduzir por um processo. Tem uma autora que eu li que ela fala que o dinheiro persegue a alegria. E é mais ou menos assim. Você imagina dinheiro num velório? Não, a gente imagina dinheiro numa festa. Então, se você tiver a autoestima lapidada e autoconfiante, seja qual for a profissão que você escolher fazer, você vai estar fazendo uma boa escolha. Ah, que legal. E é exatamente isso, né, Maria. E Maria, vamos falar um pouquinho sobre essa inserção no mercado de trabalho? A Vamos. gente já falou um pouco do estágio, e ele também é um vínculo, né, assim, um elo, vamos falar assim, que você experimenta e muitas vezes você pode, né, dar continuidade no estágio. Mas além, dessa questão do estágio, dessa continuidade, fala pra gente um pouquinho de como acontece essa inserção no mercado de trabalho dentro do jornalismo. A gente sabe que muitas pessoas, quando vão para o jornalismo e para a comunicação, estão pensando que eu quero trabalhar na Globo. Isso é muito comum para as pessoas que pensam utilizar a comunicação, né, para fora, com a imagem. E às vezes a gente acha que é algo inalcançável e as coisas acontecem no processo. Eu tinha sim um sonho de trabalhar na TV e assim foi, trabalhei 21 anos na TV, mas graças a todos os estágios que eu fiz. Então, se hoje não é possível para você vislumbrar, né, ao longo da sua trajetória a Globo, que você pense em uma emissora menor. E por que não, com essa disponibilidade que a gente tem, a mídia digital disponível, começar a documentar a sua jornada, porque quem não é visto não é lembrado, nem escolhido, nem recomendado.
Tem muitos grandes profissionais que primeiro utilizaram essa ferramenta para falar quem são, para contar suas histórias, e hoje são as narrativas que vendem. E todos nós profissionais, ainda que não ofertamos um produto físico, a gente está vendendo quem a gente é para o mundo. Então, eu acho que exercitar essa possibilidade, na minha época, quando eu me formei, a gente tinha era Message e outras plataformas que eram bem menos exploradas e com muito menos recursos do que a gente tem hoje. A gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem o próprio canal do YouTube maravilhoso, que é uma possibilidade tanto de você conhecer novos profissionais e experimentar outras realidades, como documentar a sua jornada, para que um recrutador, a gente olha para o LinkedIn, por exemplo, todos os dias, quando eu abro a minha plataforma, e olha que eu não estou uma boa produtora de conteúdo por lá. Eu tenho propostas de novas oportunidades. Então, se fazer presente, e aí as pessoas falam, eu vou esperar terminar o meu curso para depois pensar sobre esse brand, esse meu posicionamento. Não, documente. Eu sou alguém que gosta de ler, eu sou alguém que gosta de viajar. Deixe pistas para as pessoas do que você gosta, com o que você se afina, porque a gente está sendo visto por muito mais gente que a gente imagina. Se a gente for pensar que são 8 bilhões de pessoas no planeta, e a gente pode estar morando em Montes Claros e ofertando uma prestação de serviço para qualquer lugar no mundo. Eu tenho clientes no Canadá, eu tenho clientes em Londres, tenho clientes em Portugal. Não tem mais barreira de oportunidades. A gente precisa começar a documentar. Eu costumo dizer assim, documenta a sua jornada, mostra os seus bastidores, para que as pessoas possam te reconhecer pela qualidade que você tem e enxergar o seu talento, né? É produzir um jardim. Eu brinco com as minhas clientes, falo, você precisa mostrar para o mundo a sua fragrância. Ainda que essa tela a gente não sinta o cheiro, a gente conhece os seus princípios, os seus valores. Então, o mundo está aí com uma abertura gigantesca do digital para que a gente possa falar daquilo que a gente ama e ser visto por pessoas que vão abrir oportunidades. E buscar entender que talvez você vai levar muitos nãos até chegar ao sim. Não desistir, né? Ter um foco, uma meta, como você colocou, é muito importante. Assim, o que eu quero para mim? O que eu espero profissionalmente fazer? E vá construindo. Tem tantos casos de pessoas que começaram pequenininhas e que hoje estão gigantes na internet e que aí agora a TV enxergou e agora vem para cá também. Então, é você entender que é preciso experimentar as várias possibilidades. Então, eu fiz estágio em produtoras de vídeo, eu fiz estágio em revistas, eu escrevi para muitas revistas, escrevi no jornal, mas descobri que o que eu amo mesmo é a comunicação, né, a oratória, é aquilo que me move, que me deixa verdadeiramente feliz, mas só experimentando e construindo degrau, porque o sucesso deixa pistas. Então, se tem alguém que você admira, na minha época eu achava a Renata Vasconcelos e a Sandra Nemberg, assim, um exemplo. Que elas falam e têm uma dicção, assim, impressionante, você consegue tira o volume e você sabe o que aquelas mulheres estão fazendo. Investir na sua formação. Durante todo o meu curso de jornalismo, quando eu vinha de férias, eu tinha uma fono que me atendia. Então, quando eu cheguei para trabalhar na Globo Minas e me recomendaram: "Vai fazer uma avaliação com a fono falou: "Você não precisa de mim, você está equiparada a todas as pessoas que são hoje repórteres de rede", mas porque eu investi. Então a gente precisa investir na nossa profissão nesse processo, porque as oportunidades passam. Tem gente que diz: "Ai, a Maria teve sorte, o pai dela tinha uma TV, ela começou lá, a partir dali ela foi para a Globo". A sorte sim faz a diferença, mas se ela não te encontrar pronto, ela não vai te entregar aquilo que você é verdadeiramente merecedora. Exatamente. E na hora que ela aparecer, você tem que estar Preparada. preparada, né. E um ponto muito interessante que você colocou em relação a que a gente às vezes recebe muitos nãos, e eu vou, só complementar com a importância do autoconhecimento e desses nãos, é exatamente se você se conhece, se você sabe o que você está propondo, não vai ser o não que vai te parar. E às vezes o não é para você, o não é para o momento. Sim. Talvez você não esteja pronto, então é a gente saber observar o que que aquele não está dizendo no fundo, Sim. E verdadeiramente. não tomar ele para si, né, Não, para sua capacidade, né, se reconhecer e saber: "Espera aí, eu sei aqui eu vim, então esse não é para mim, esse não é no momento", igual você falou, e aí bola para frente. bora para frente.
E Maria, fala pra gente um pouquinho então, porque hoje você está atuando como mentora de comunicação e imagem. Você pode contar pra gente um pouquinho como é seu dia a dia? Fala pra gente. Todo mundo busca uma vida com tempo de qualidade e liberdade. E eu gosto de dizer que eu construí isso a partir do momento que eu passei a servir melhor a minha audiência. E aí eu explico como. Eu acredito que quem tem um conhecimento e que desenvolveu uma expertise, que não é só um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático, né, de alguém que viveu uma realidade, tem também uma super responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado, isso é bíblico, né. Eu comecei a compartilhar aquilo que eu fazia na minha rotina. As pessoas não acreditam, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida e em função da minha timidez para estar na televisão, para ser âncora, para estar lá ao vivo falando ao lado de grandes profissionais como eu estive e receber elogios como eu recebi do William Vac, que era um editor super exigente, ele disse: "Essa menina pode contar mentira que a gente acredita, porque ela passa credibilidade na fala". A partir de tudo isso, eu fui construindo a vida que eu queria. Quando eu trabalhava na TV, às vezes eu precisava acordar 4, 3 da manhã, porque para apresentar o Bom Dia Minas, a gente precisava estar com tudo pronto, porque quem vê o jornal no ar não tem ideia da construção que é. A Paty que tem o podcast dela que ela sabe que o que vocês estão vendo aí passou por uma lapidação grande e exigiu muitas horas. Eu costumo dizer que você vê um minuto no ar, você não faz ideia do quanto precisou para aquilo fosse construído. E naturalmente, eu tinha esse sonho, assim, eu quero ter as minhas manhãs livres para dedicar à minha saúde, para ler mais, porque eu amo ler, eu amo estar fazendo novos cursos, então eu sou uma profissional sempre pronta e nunca satisfeita. Isso me fez moldar e criar a minha realidade hoje. Então eu tenho um produto, um método que eu criei em 2018, que hoje se vende sozinho. Cada vez que eu apareço num podcast como esse, que alguém me vê e fala: "Nossa, eu quero aprender a falar como a Maria fala", eu tenho a oportunidade de estar lá no link da minha bio, um botão que você clica e hoje compra o meu curso, está tudo pronto, formatado, a minha metodologia e eu estou com a minha sensação de dever cumprido, porque todos os dias eu produzo novos conteúdos no Instagram para ensinar as pessoas, para dizer que não tem uma habilidade capaz de multiplicar o seu faturamento, de colocar muito mais dinheiro no seu bolso com esse princípio e esse valor que eu prezo, que é o tempo de qualidade, do que você colocar um holofote sobre você. Então, naturalmente, quando eu deixei a TV, as pessoas começaram a me pedir: "Me ensina a falar como você fala". E aí eu criei esse método e, além do método, eu oferto uma mentoria individual, em que em algumas sessões eu ensino o profissional tudo que ele precisa para mostrar para o mundo quem ele já é. Porque algumas pessoas chegam e falam assim: "Eu quero falar como você". Eu falei: "Opa, não vai servir para ser minha mentorada, porque eu não quero que você fale como eu. Vou te entregar todas as técnicas que eu tenho, mas o que eu quero é que você coloque luz sobre quem você é". Porque cada pessoa tem uma necessidade muito específica e se afina e se conecta com princípios e valores e rituais. Por isso eu digo, documenta, mostra seus bastidores para que as pessoas tenham desejo de ter um pouco mais e paguem caro por uma hora com você. Então, hoje eu sou mentora de pessoas que querem utilizar essa ferramenta para comunicar com o mundo quem são e o que já fazem, e que naturalmente acontece, as mentoradas chegam e falam assim: "Não, eu só quero falar sobre o meu negócio para eu ter mais clientes ou para subir o preço da minha consulta", geralmente são as demandas. E aí eu falo: "Ok". E aí, naturalmente, a pessoa começa a investir na comunicação, tem uma estratégia de imagem bem lapidada, os próprios colegas passam a ver essa pessoa como referência e elas acabam virando mentoras, assim como eu, para ensinar. Porque imagina, quantas psicólogas, psicólogos que estão aí recém-formados e que talvez tenham o sonho de trabalhar com orientação, assim como você, e tem você como uma inspiração. A partir do momento que você faz isso que você está fazendo, que é gerar esse conteúdo, né, tá entregando um diamante, muito valor para ajudar as pessoas nas suas escolhas, colegas vão te procurar e dizer: "Oi, me ensina o que que você fez para chegar onde você chegou". Então, naturalmente, as pessoas tanto ganham tempo de qualidade, porque sobem o preço daquilo que já ofertam, como às vezes criam novos produtos, assim como eu, e podem ser remuneradas inúmeras vezes por um trabalho feito uma única vez. E Maria, se você pudesse deixar um recado para todos esses adolescentes que estão nesse momento de escolha e que já pensaram em algum momento em fazer jornalismo, o que que você falaria para eles? Eu diria: "Faça".
E saiba que se não der certo no processo, você pode desistir, a gente tem o direito de desistir se as coisas não fluem como a gente imaginava. E mais do que isso, eu vou usar uma fala do Ziraldo, que ele diz: "Ler é mais importante que estudar". Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo quando a gente abre um livro e a gente busca uma informação que a gente tem contato, tem livros que eu leio que é como se eu estivesse ouvindo o autor narrando para mim. Então, faça essa experiência de dedicar tempo, inclusive o primeiro pilar do meu método sobre comunicação, e comunicação é para a vida, é sobre melhorar relacionamento, é sobre dizer ao mundo sobre as escolhas que você fez. É dedique um tempo a buscar informação de forma coerente, e o livro é um lugar perfeito para a gente navegar verdadeiramente e se encontrar. Então, está pensando em fazer jornalismo? Faça, porque ainda que no processo são 4 anos de formação, ainda que no processo você descubra que não era bem isso que eu queria, vai te servir em qualquer profissão que você resolver fazer na frente. Tem tantos jornalistas que depois se tornaram advogados e costumam ser melhores advogados porque têm o poder da retórica e da argumentação. Então, se está com uma vontade, ouvindo tudo que a gente diz por aqui, experimente. Se quiser saber um pouco mais, pode ir lá na minha rede social conversar comigo, que eu vou te dar um direcionamento. Faço questão de ter novos jornalistas formados, porque a profissão é muito linda e a gente tem uma super responsabilidade, vivendo numa era de liberdade de expressão, de ajudar. Quem sabe você faça jornalismo e talvez atue como eu, como um mentor, com tempo de qualidade, ensinando outras pessoas. Quantos não são os profissionais médicos, por exemplo? A gente tem 500 mil de médicos no Brasil. Quantos deles não gostariam de dar menos plantões, de terem menos dependência de convênios e não tem uma comunicação afinada? Então essa pode ser uma caminhada, uma jornada de muita felicidade. É isso aí. Maria, gostaria de te agradecer imensamente. Obrigada por você ter aceitado nosso convite, participado do podcast. Adorei te conhecer. Foi um papo muito gostoso. Tenho certeza que a gente contribuiu com todas as pessoas, né, que estão nesse momento e que têm essa dúvida. Então, eu só queria te agradecer. Muito obrigada. E obrigada a todos vocês que assistiram o podcast. Se liguem e ativem a sua tecla SAT. Sirvam, amem e transbordem. Tudo vai ficar melhor no mundo quando você começar a dar para o mundo muito do que está aí dentro guardadinho. Gratidão. Obrigada.